A sua autoridade, ela começa, cara, quando você demonstra que você é congruente com o que você está falando. A sua autoridade começa quando você fala, galera, olha só, esse final de semana eu vou estar em sei lá, um congresso internacional do meu nicho em Paris. E aí a pessoa vai falar, poxa, que legal, o Lúcio é um cara que está atualizado, então. Agora, quando eu falo para você, galera, eu sou a maior autoridade do mundo em, sei lá, em blá blá blá. E aí, você entra no meu Instagram, tem foto minha com a camisa do Mengão, tomando cerveja, sei lá, foto de paisagem, às vezes uns memes, assim, umas coisas de política. Será que você vai acreditar em mim? Ou será que você vai acreditar no cara que, pô, tira foto com um livro, um cara que vai num evento, tá com alguém, que você vê que pelo menos ele pode não ser amigo, mas pelo menos ele tira foto com uma autoridade do nicho dele, ou que pelo menos ele tá ali, ele mesmo criando os eventos dele, fazendo as próprias postagens no Instagram. Se você for no meu Instagram aqui no Como Ser Coach hoje, cara, o Instagram inteiro é falando sobre marketing. O Instagram inteiro é falando de conteúdo, coisas importantes para um coach. E tipo assim, se não é melhor, cara, tipo, conto com a sua sugestão. Não sou nem mais eu que faço. É minha equipe que me ajuda nisso aí. Então, assim, nesse momento, né, o que eu faço? Eu instruo a minha equipe e falo assim, cara, fala sobre esse tema, esse tema, esse tema, que eu acho que são importantes. E aí, as mídias são produzidas. Por que isso? Porque uma pessoa que não me conhece, ela precisa ver que eu posso ajudar ela. E como é que eu vou poder ajudar uma pessoa que não me conhece? Primeiro, demonstrando que eu entendo do assunto que ela precisa entender. Como é que você pode se posicionar como uma autoridade hoje no seu nicho, se você é coach? Falando sobre receitas de bolo caseiro, se você é coach de inteligência emocional, pelo amor de Deus. Falando sobre como que você odeia sexta-feira, se você é coach de relacionamento. Falando sobre, sei lá, uma zoeira da Copa, se você é coach de finanças. Provavelmente não. E aí vem, né, aquela pergunta. Ai, Lúcio, mas poxa, mas eu sou humano. Tá legal, cara, mas assim, você quer que as pessoas te contratem pelo ser humano fantástico que você é ou pelo coach que você é? Tem um nome isso, chama profissionalismo. Então, assim, tudo começa, né? A sua autoridade começa quando você é profissional. Então, por exemplo, eu podia estar aqui com vocês de camisa regata, sem manga, sabe? Tranquilão, assim, eu fico à vontade. Mas por que eu tô com uma camisa razoavelmente arrumadinha aqui hoje? Porque, cara, porque a imagem que eu projeto para vocês é importante para que vocês entendam quem eu sou. A minha autoridade, ela não vai ser projetada para vocês de maneira instantânea, completa. Vocês não estão aqui lendo o meu LinkedIn e recebendo depoimentos de todos os meus clientes e entrando em todos os meus sites. Eu tenho, vamos dizer, uma pequena possibilidade de comunicar muitas coisas que eu preciso comunicar para vocês. Então, como é que eu faço? Eu consigo uma câmera boa, eu consigo um estúdio com uma boa iluminação, eu crio um fundo aqui que denota a minha organização, que denota a minha criatividade. Né? Ó, organização e criatividade. Olha que interessante. Essas luzes azul e vermelha aqui também, elas dão um contraste, então mostram que tem aqui uma coisa meio, né, mais descontraída também, para não ficar uma coisa tão formal. Então, assim, cara, para você se posicionar como uma autoridade, primeiro, você tem que ter tido algum resultado seu. Algum cliente tem que ter tido resultado também. Porque também não existe você ter autoridade em um nicho sem nunca ter atendido ninguém. E se você acabou de se formar coach agora, cara, má notícia, você vai ter que trabalhar. Porque hoje mais cedo, né, eu recebi uma mensagem, né, do Vilela da Mata, né, no Instagram, dizendo assim, ganhe como é que é? Entre 300 mil e 1 milhão de reais por mês como coach. Por ano. Mas é um absurdo do mesmo jeito. Entre 300 mil reais por ano e 1 milhão de reais por ano como coach. O Vilela da Mata falando isso. Cara, eu duvido que o Vilela da Mata chegue nesse patamar. E se ele chegar nesse patamar, é porque ele tem uma escola de formação de coaching. Tá? Eu mesmo mal comecei a ser coach, segundo o Vilela da Mata. Né? Eu estou começando ainda. E assim, eu te digo que eu estou assim, na faixa dos 1% que tem mais resultado. Assim, sem falsa modéstia, é a verdade. Eu fiz recentemente uma pesquisa, na verdade eu fiz em 2017, fiz em 2018, que o coach, eu não vou nem dizer o coach médio, tá? Mas assim, os 10% coaches que mais ganham dinheiro, 10% dos coaches não ganham mais de 5 mil reais por mês. 90% dos coaches não ganham mais de 5 mil reais por mês. 90%, sabe? E isso é o quê? Isso é o marketing agressivo das escolas. Mas voltando aqui ao assunto. Se você se tornou coach para ganhar dinheiro sem se esforçar, cara, sinto muito, má notícia, tá? Não vai acontecer, não vai rolar.
você tá ferrado, volta a fazer o que você sabia fazer, sabe? Assim, sério, devolve o dinheiro da sua formação que é melhor. Sério, tá? Agora, se você gosta desse troço, então vem comigo que eu vou te mostrar aqui como é que você faz para ganhar dinheiro de verdade. Então, fechando esse parênteses aqui, essa pequena observação, voltando aqui ao nosso tempo. Cara, você como é que você se torna, vai do zero para a autoridade? Qual é o atalho para a autoridade? Primeiro, você tem que demonstrar interesse genuíno em ajudar alguém. Não é ajudar você, é ajudar alguém. E aí você vai falar, pô, Lúcio, mas caramba, mas eu gosto de ajudar as pessoas. E eu já estou ajudando. Não, cara, você não está ajudando as pessoas. Você está fazendo para as pessoas o que você sabe fazer. Isso é diferente de ajudar. Por exemplo, se você é um... Tem aquele ditado, né? Que para quem só tem um martelo, tudo é prego. Tudo parece prego, né? Se você é um cara que, sei lá, que é um... Deixa eu te dar um exemplo aqui mais simples. Eu estou pensando uma coisa muito complicada. Se você é médico e você conhece uma pessoa que está com obesidade, você vai falar para a pessoa que provavelmente ela deve ter um problema de saúde, que ela toma um remédio para emagrecer. Se você é um psiquiatra e aborda uma pessoa com obesidade, você vai dizer para ela que o problema dela é ansiedade, blá, 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 e que tem ali um ansiolítico para resolver. Se você é nutricionista e encontra uma pessoa com obesidade, você vai dizer para ela que o alimento dela é o problema. E se você é um profissional de educação física e vê uma pessoa com obesidade, você vai dizer que para ela o problema é a falta de exercício. Ou seja, a sua ótica, ela está intrinsecamente ligada aos seus valores. E para você, cara, ser uma autoridade, você tem que abrir mão, tá? De alguns valores pré-concebidos que você tem sobre o seu público. Ah, Lúcio, mas eu tenho uma intuição, eu sou um gênio e eu sei o que as pessoas precisam, as pessoas que não prestam atenção em mim. Então, cara, por que você não está tendo resultado? Por que você não é autoridade ainda? Se você já sabe o que as pessoas querem, por que elas não estão comprando de você? Ah, porque eu não sei me vender. Não, não é falta de saber se vender. Se você tem pão quente, as pessoas compram. Se você tem água gelada, as pessoas compram. Se você tem amendoim, as pessoas compram. Se você tem, cara, assim, tipo areia, as pessoas compram. As pessoas compram qualquer coisa que elas precisam. E se elas não estão conseguindo comprar de você, é porque elas não entendem que elas precisam daquilo, provavelmente, ou então porque você não conseguiu dizer para elas o que você tem. Voltando aqui ao tema, então, como é que você se estabelece como uma autoridade? Só para a gente poder concluir. Você entende o que as pessoas precisam. Você, primeiro, demonstra o resultado demonstra o resultado em você, demonstra o resultado em outra pessoa, não no que você acha que ela precisa, mas no que ela precisa realmente. E aí você comunica ao mercado aquilo. Como é que você comunica ao mercado aquilo? Uma história de sucesso, um case de sucesso, uma aula, uma apostila, uma live como essa, cara, um curso, uma palestra, mais o que? Me fala aí. É a forma de demonstrar a forma de você mostrar que você tem autoridade. Ir nos eventos, falar sobre o tema. Eu vejo muito coach que é especialista em PNL. Caraca, nunca falou sobre os clientes sobre o que é PNL. Aí eu vejo lá, Master Coach Practitioner Golden Belt Ultra Top Mega Master. Tá, mas aí você vai no feed do cara, no Instagram do cara, pra ele lá, tipo, com uma foto, com um paletó, assim, uma frase motivacional. Vença seus medos e tal. Tipo, cara, você não tá demonstrando que você é autoridade, você tá demonstrando que você é babaca. Tipo, porra, assim, um salmo, cara, isso não vai resolver o problema do seu público. Seu público, ele quer o seguinte, ele quer ver no teu Instagram, assim, 5 dicas para vencer a ansiedade. Qual o alimento que ele deveria comer? Quais as aplicações financeiras são as mais adequadas? Como conseguir isso? Como conseguir aquilo, etc, etc. Deixa eu te dar um exemplo aqui, num nicho que eu não tinha autoridade, que eu comecei do zero, e eu faturei R$25 mil agora no último mês, assim. E eu não vou dizer que foi assim fácil, mas foi assim rápido. Você deve conhecer um projeto chamado Como Ter Coragem, ou não? Vocês viram esse projeto Como Ter Coragem? Esse projeto Como Ter Coragem, ele foi aí um insight que eu tive. Eu vi que eu criava coragem nos meus clientes, nos meus mentorados, nesses últimos 7 anos trabalhando como coach, e eu não tinha me dado conta disso ainda. Então, um dia bateu um estalo, caraca, olha só, uma coisa que eu tenho em comum com as pessoas é criar coragem. E aí, como eu venho ajudando outros coaches a conseguirem resultados profissionais, e eu tenho uma certa síndrome de impostor, que eu tento sempre vencer ela, demonstrando resultado para o mundo, eu pensei assim, cara, sabe do que mais? Eu vou parar de falar para as pessoas o que fazer, porque tudo do meu negócio estava funcionando bem, estava bem estruturado, as coisas estavam acontecendo, e eu vou criar um projeto novo do zero, onde eu não tenho reputação, onde eu não tenho autoridade, só para provar para as pessoas que é possível. Então, o que eu fiz? Eu voltei na minha história e lembrei lá, poxa, eu já ajudei as pessoas a conseguirem autoconfiança, eu já ajudei as pessoas a terem mais coragem, já ajudei as pessoas a conseguirem conquistar os medos. Então, primeiro, o que eu fiz, cara? Fiz uma pesquisa, literalmente, pesquisei para as pessoas.
Você se considera uma pessoa com pouca coragem, uma pessoa medrosa? Que tipo de problema você tem em relação à sua coragem? Porque eu queria ensinar as pessoas como ter coragem. Só que, caramba, imagina se eu ensino as pessoas como ter coragem para uma coisa que elas já têm, que elas já sabem, que elas já possuem. Imagina se eu quero, por exemplo, ajudar as pessoas a emagrecer, dizendo para elas o que comer. Aliás, uma observação, tá? Nutricionista que pode fazer isso, se você for coach, você prescreve um cardápio, você pode ser preso por exercício ilegal da profissão, tá? Não faça isso. Mas voltando aqui ao tema. Vamos dizer que a pessoa ela quer enriquecer. Você pode dar conselhos financeiros para ela, por exemplo, né? E aí, cara, o que aconteceu? Eu vi que, de repente, né, eu ia ensinar para as pessoas uma coisa que talvez não tivesse no meu radar. Talvez eu já soubesse fazer uma coisa que eu achava que era trivial e para que as pessoas fosse importante. E foi o que eu descobri, né? Então, você, nesse momento, cara, você tem aí pessoas que você pode ajudar como coach, você tem pessoas que você pode ajudar como profissional de desenvolvimento humano, que, cara, você provavelmente nem se deu conta ainda. E algumas coisas que podem ser muito triviais para você podem ser muito difíceis para o seu mercado. E outras coisas que, por exemplo, para mim, são muito importantes, para vocês são triviais ou vocês nem se interessam quando eu falo de marketing, por exemplo. Então, esse nosso encontro aqui hoje, né, Atalhos para a Autoridade, eu jurava que eram coisas que todo mundo já sabia. E eu vi que não. Pela quantidade de pessoas interessadas aí, ontem principalmente, que foi um dia totalmente atípico, que eu avisei, tipo, com 3 horas de antecedência que eu ia fazer essa live e ela bombou. Então, voltando aqui ao tema, como é que eu criei o projeto Como Ter Coragem? Eu fiz uma pesquisa. Antes de dizer para as pessoas que eu ia ajudar elas, eu fiz uma pesquisa. E aí, claro, né, essas pessoas foram respondendo a pesquisa e aí eu fui conversando com algumas delas em particular, na inbox. Então, pô, vem cá, como é que foi essa história de você perder a coragem depois que você terminou um relacionamento? Como é que isso aconteceu? Poxa, quer dizer então que depois que você teve o primeiro filho, você perdeu sua coragem que você tinha? Ah, então quer dizer que você vem tendo mais coragem depois que você se separou? E eu comecei a notar que existiam padrões ali que eu não tinha notado, dentro do mesmo tema que eu domino. Olha só, você vê que eu já tinha me autorizado pelas minhas experiências, pelos meus resultados, mas eu precisava entender aquilo ali, qual era o ângulo que eu poderia abordar. Quando eu fui abordar esses ângulos, o que eu fiz? Eu fiz uma série de encontros, como esse aqui, né, conversando com pessoas individualmente ou em grupo, e aí eu fui descobrindo que, cara, quando eu falava sobre determinado tema, algumas pessoas reagiam mais. Quando eu falava sobre outros temas, as pessoas meio que, sabe, não ligavam. E aí, mais uma vez, eu fui descobrindo qual que era o ponto, né, que era mais interessante estrategicamente para o meu produto. E aí, cara, eu lancei esse site aqui. Esse site que, cara, sério, assim, é ridículo, assim, tipo, sério, na boa. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu nem lembro mais qual que foi o endereço aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, galera. Aqui, ó. Bom, o site é esse, mas na verdade nem era esse aqui. Era o anterior. Bom, deixa eu abrir aqui Não, é esse aqui, ó. Achei. Galera, sério, a coisa mais tosca do mundo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês no Zoom e deixa eu compartilhar com vocês aqui no Instagram. Se liga só nisso aqui. Cara, sério. Olha que site tosco, galera do Instagram tá aqui, ó. Estão vendo aqui, né? Olha que site tosco, galera. Esse é o site do projeto Como Ter Coragem. Eu desliguei aqui a luz porque dá reflexo aqui na tela pra galera que tá no Instagram. Galera, olha só. Olha que coisa... Caraca, o que eu fiz aqui? Eita, vamos lá. Tá. Olha só. Lúcio Amorim apresenta Como Ter Coragem. Aí, claro, né? O método que já ajudou milhares de pessoas. Sim, óbvio, né? Pô, eu ajudei milhares de pessoas a terem mais coragem, então eu posso dizer que o meu método funciona, né? Os fatores internos e externos que afetam sua coragem e tem uma visão clara do que fazer. As pessoas me disseram isso, não fui eu que inventei isso. As pessoas falaram, poxa, Lúcio, me falta uma visão clara do que fazer. Poxa, eu vejo que tem coisas que são dentro de mim que eu preciso ter mais coragem, tem algumas coisas que são de fora. E eu não sei exatamente como reagir a essas coisas que são diferentes. Aí eu, legal, beleza. Fiz essa pesquisa, fiz esse vídeo, que eu não vou dar o play aqui, porque é um vídeo que é uma live de 1 hora aqui falando sobre o tema, 1h30, sei lá. E aí, olha só que coisa interessante que eu fiz aqui. Eu criei um grupo de WhatsApp, né? E separei material aqui, que é basicamente uma ferramenta de coaching que eu inventei, tá? Lúcio, precisa ser um gênio inventar matéria. Não, porra nenhuma, sabe? Aquilo ali foi uma coisa que, mais uma vez, eu vi necessidade. E aí, eu, sabendo o que eu queria que as pessoas entendessem, né? Eu criei esse material, né? Então, olha aqui. Cara, 2 depoimentos aqui
né, de duas pessoas que participaram, né, do projeto, né? A Tassi colocou aqui, ó, sem palavras, cada dia que passa eu admiro mais pela sua incrível arte de entregar tanto valor para as pessoas. Você é o cara, tenho certeza que dentro em breve você vai alcançar seu objetivo, torço muito por isso. Lúcio foi sensacional, né? Agora a Gerlândia, né? Me acompanhar ao vivo, me fez despertar e começar a criar estratégias para desenvolver tudo que estava preso. Sei que a partir de hoje já tem um caminho para solucionar. Foi até um pouco confuso aquilo ali, mas enfim, mas valeu. Galera, isso aí, cara, sério, isso aí que vocês estão vendo aí, um site que na verdade é uma landing page, que na verdade é simplesmente um link para a pessoa assistir um vídeo e um grupo de WhatsApp e um PDF que eu coloquei ali no Dropbox. Cara, isso me gerou 25 mil reais de faturamento. Claro que não foi de uma hora para outra, né? Eu não cheguei e vendi para as pessoas. Eu criei, né, primeiro, né, obviamente, um relacionamento com essas pessoas, né, de forma que elas confiassem em mim. E aí sim, né, quando elas já estavam confiando em mim, e eu não vou dizer que eu enganei ninguém, não é assim, até elas confiarem em mim, aí eu vou vender uma coisa que eu vou sair ganhando dinheiro em cima. Não é isso, cara. É porque você não compra nada de quem você não confia. É só por isso, tá? Você me diz aí, você agora, que não me conhece, você compraria uma coisa de mim agora, nesse momento? Talvez sim. Mas se você chegasse, quando você abrisse aqui o nosso encontro de hoje, e eu falasse assim, cara, compra isso aqui, você ia comprar? Obviamente não. Você, inclusive, provavelmente ia sair do nosso encontro, porque você ia falar, pô, esse Lúcio é um grande idiota, eu nem conheço ele, o cara já está querendo me vender alguma coisa. Eu nem confio nele, ele já quer me vender alguma coisa. Eu nem sei se ele é bom, ele já quer me vender alguma coisa. Ele não se posicionou como uma autoridade, ele não demonstrou resultado, ele não está interessado no meu problema, ele não merece meu dinheiro. Eu tenho certeza que você pensa assim. Diz aí se você não pensa assim. Eu penso assim. Concorda aí comigo, só para não ficar no vácuo, por favor. Galera, sejam muito bem-vindos, tá? Carolina, Silvia, Liz, a galera que tá chegando aí, enfim, eu não tenho acompanhado aqui a galera que tá colocando aí, Márcia, Jean, legal. Marcelo, bem-vindo, cara, legal. Então, cara, qual é o lance da autoridade? Pô, tem muito coach que fica com maior recalque, né? Ah, mas eu não tenho autoridade. Cara, a autoridade você cria, cara. A autoridade, ela não vai vir. Ela não vai vir. Ela não vai acontecer de maneira vamos dizer, espontânea, sabe? Todo mundo que tem autoridade no mercado construiu essa autoridade. Claro que algumas pessoas, elas têm aí, vamos dizer, mais facilidade em falar, etc. Tem aí uma assessoria de marketing. Ok, né? Assim como a gente sabe que, por exemplo, tem coach que tem escola de coach que nunca atendeu, né? Tem dessas coisas também. E gente top, tá? Não tô falando de Zé das Couves, não. Mas, enfim, vamos sair da fofoca. Então, cara, o que acontece? Como é que você vira uma autoridade realmente? Como é que você sai do zero para se tornar uma autoridade? Cara, você tem que entender do assunto. Obviamente, pelo amor de Deus, sabe? Não me inventa de virar coach porque você quer ajudar as pessoas. Não, esquece isso, sabe? Virar coach porque quer ajudar as pessoas é o começo, é o pré-requisito. Se você não quer fazer isso, nem começa. Mas e daí? Depois que você virou coach, você tem que entender o que você vai fazer. Ah, Lúcio, mas eu não entendo de nada. Porra, então vai ler, vai estudar, vai ajudar alguém. Aí depois que você ajudou alguém, primeiro você ajudou, de preferência, né? Mas depois que você ajudou alguém, você tem um case de sucesso, você tem um padrão ali para entender. Será que você consegue reproduzir essa pessoa em outra pessoa? Essa que é a questão. Aquilo ali que o Léo falou para vocês, cara, é uma coisa que eu já reproduzi em 280 pessoas. Não, 280 não, porque nem todo mundo conseguiu o resultado do Léo, mas enfim. Mas em centenas de pessoas, tá? E aí, na sequência, cara, o que você tem que fazer? Você tem que entender que você tem que ter vamos dizer, uma rota para entregar isso para as pessoas. E qual que é essa rota para entregar isso para as pessoas? Cara, você precisa, cara, ter demonstrativo, né, de que você tem, né, um pensamento de líder. E isso, assim, tipo, eu poderia dar um puto exemplo, como eu dei ontem, mas, assim, resumidamente, tá? As pessoas têm que entender que você não é apenas uma pessoa que está ali para ajudar, você está ali para liderar. E isso faz toda a diferença. Porque quando você não sabe qual é o melhor piso de porcelanato, você não quer chegar na loja e o cara te falar, eu tenho 300 pisos. Você quer saber qual é o melhor, ou qual que se encaixa no seu custo-benefício, dentro da sua necessidade. É para área externa, área interna, etc. Piso de alta circulação. Cara, eu não sei, tem milhares de tipos de porcelanato, né? Se você está fazendo uma reforma na sua casa, você sabe do que eu estou falando. Você não quer que a pessoa te aponte
que aquele porcelanato é feito com argila do Cáucaso. Não, você não quer saber disso. O que você quer saber é qual porcelanato serve para a minha situação. O seu cliente em potencial, ele quer saber da mesma coisa. O seu cliente em potencial, ele quer saber, cara, qual daquelas coisas todas que você sabe se aplica no caso dele. Ele quer ser liderado. E as autoridades de qualquer nicho, elas fazem isso, cara. Isso faz toda a diferença. Duas características também separam os líderes fodas dos líderes medíocres, né? Que é o seguinte, faz sentido isso para vocês, gente? Fala aí, eu estou num monólogo aqui, mas eu queria que vocês me dissessem se faz sentido ou não. Se não fizer sentido, me avisa que eu explico de novo, tá? Concorda, Márcia? Sim, Manu, valeu. Então, assim, as pessoas elas querem ser lideradas. As pessoas querem ser ditas o que fazer, principalmente quem tem problema. Porque, assim, se você não tem um problema naquele assunto, cara, aí você não quer ser liderado, não. Você fala assim, eu já entendo tudo disso aqui. Legal, não precisa de um coach. Então, assim, para que você vai querer liderar uma pessoa que não quer ser liderada e que não precisa de você? Eu vejo muito coach também querendo ensinar isso ao vigário. Eu vejo muita pessoa, assim, que quer, vamos dizer, não, deixa eu te ajudar a quê, cara? Eu já tenho aqui, já consegui o que eu quero. Eu só estou te seguindo porque você é engraçado, porque você fala coisas que eu acho interessantes, mas, tipo assim, eu já resolvi esse problema. Cara, eu tenho um Facebook, um Instagram com mais de 20 mil seguidores. Você acha que todo mundo ali foi meu cliente? Claro que não. Alguns ali nunca vão ser meus clientes. Eu tenho cliente bodybuilder, eu tenho, já tive inclusive cliente bodybuilder, mas eu tenho seguidor meu que é bodybuilder. Eu tenho seguidora minha que é musa do CrossFit, sabe? Eu tenho seguidora minha que sobe em palco, né? E tipo assim, cara, na boa, palco de fisiculturismo. Você acha que essa pessoa vai aprender alguma coisa comigo falando sobre disciplina? O cara é atleta, o cara vive profissionalmente disso, a menina vive profissionalmente disso, da imagem, etc. Está muito mais bem assessorado do que eu jamais poderia ajudar, né? Tenho equipe de todo mundo ali preparando, etc. Equipe mesmo. Mas essa pessoa me segue. Sabe por quê? Porque ela gosta do tema. Então, assim, esquece essa ideia de que todo mundo que segue você vai se tornar seu cliente. Não é assim que vai acontecer. Calcula aí que 1 em 10, 1 em 100 vai se tornar seu cliente. E aí você vai entender que, cara, para você se tornar uma autoridade, né, você tem que se posicionar como líder, porque os poucos dali que te seguem, que vão realmente ser seus clientes, cara, eles vão ter um desempate. Eles vão falar, pô, será que o Lúcio realmente é bom? Ou será que ele só fala bem? Ou será que ele só explica legal? Ou será que ele só dá dica boa? Ou será que ele só lê um livro? Será que ele só repete o que alguém falou? O tira-teima disso é na liderança. E a liderança você exerce, vamos dizer assim, de duas maneiras bem peculiares, né? Uma é através da experiência. É você demonstrar para o seu público que você entende o que já aconteceu, que você entende de onde ele está vindo. E a segunda é você conseguir olhar no futuro. É você ver o que está acontecendo que pode gerar consequências mais adiante. É você prever o futuro, literalmente. A gente tem uma coisa com o oráculo, né, com o desconhecido, que a gente sabe intrinsecamente que o futuro é imprevisível. Só que a gente quer ter mais chances de sucesso. A gente quer garantir, vamos dizer, uma tranquilidade adiante. Nossa genética, nosso corpo, ele é tudo preparado para o futuro. É muito curioso isso, né? E assim, eu falo isso porque eu não apenas sou coach, mas eu sou estudante de nutrição, né? E eu sou um cara assim que estuda biologia molecular por conta há quase 20 anos, assim, sabe? A parte de fisiologia bioquímica assim, é uma coisa que me interessa muito, porque você vê que o nosso corpo, ele tem mecanismos para lidar com o futuro. A gente não lida muito bem com o passado, mas o futuro, nossa, cara. Tanto é que o mal do século pode ser considerado a ansiedade, que é basicamente preocupação com o futuro. O futuro nos consome. O futuro é a coisa mais foda que tem. Tanto é que quando você faz uma venda, quando você faz a pessoa enxergar ela, com aquele resultado no futuro, você ganha a venda. E eu acabei de te ensinar como ser o melhor vendedor do universo. Falo do futuro. Mas voltando aqui ao assunto. Para você se posicionar, então, como um líder, você tem que entender do passado e do futuro. Porque o presente, porra, você já é especialista, então você já sabe. Você tá gordo porque você comeu um monte de merda. Você tá pobre porque você gastou dinheiro em besteira. Você tá com problema de relacionamento porque você é um idiota e não respeita os outros. Isso é óbvio, né? Tá, mas lá atrás, olha, pessoas que, vamos dizer, que tiveram maus exemplos na infância, que passaram por situações de estresse, que não tiveram educação financeira, que não sabem diferenciar a fome da vontade de comer, isso é o passado, né? Tem esse tipo de condição.
Pô, legal. Então, a pessoa que está te seguindo, ela já sabe que, pô, você não sabe apenas o que está acontecendo. Isso é o óbvio, isso é o básico, tá? Se você não sabe o que está acontecendo com a pessoa, não inventa de querer ajudar. Não faz sentido, né? É igual você querer pegar uma pessoa que se acidentou, bater com a cabeça e sair fazendo ela levantar, dar polichinelo. Não vai acontecer. É igual você chegar numa empresa e falar, não, demite metade da empresa. Para quê? Você nem sabe qual é a metade boa e qual é a metade ruim. Tem que chegar na empresa e descobrir o que está acontecendo aqui. Quem é o criador de caso? Quem é o cara que produz mais? Aí sim você demite quem não está dentro de acordo com o negócio. Então, voltando aqui, saber a situação atual é o mínimo, é o básico, tá? É o assessment. É o que a gente chama de assessment dentro do coaching, né? Que é muito mais do que um DISC, tá bom? Muito mais do que um perfil DISC. Mas você precisa entender do passado de onde a pessoa veio e dizer para ela qual o caminho. Cara, se você não disser qual o caminho, não adianta. E aí, esses são os atalhos para que você se torne uma autoridade. Esses são os atalhos para a autoridade. Eu estou pensando seriamente em montar um curso sobre autoridade, que é uma coisa que, de alguma maneira, né, me parece um tema que as pessoas têm interesse e do qual aí a gente pode falar sobre bastante coisa. Faz sentido isso para vocês, gente? Faz sentido isso que eu falei para vocês sobre autoridade? A Manu falou, né, que o subconsciente de uma formiga sabe mais de química que qualquer cientista. Manu, tem uma frase do Jigoro Kano, que foi o cara que é o fundador do judô, né? Judô, arte marcial japonesa. Ele fala que você não precisa conhecer, né? Como é que ele fala? Não, como é que ele fala? Ele fala o seguinte: você não precisa da cabeça de um cientista para lutar judô. Você precisa da cabeça de um operário. Você precisa pensar na coisa mais imediata e óbvia, que o seu raciocínio intrinsecamente dá conta do resto. Eu acho muito sábio isso que ele fala. Eu não lembro da frase exata agora, não vai me falhando a memória. Não adianta você querer achar que você vai entender os processos fisiológicos. Eles vão acontecer querendo você ou não, sabe? Você não precisa entender nada de neurociência para conseguir aprender alguma coisa. Você não precisa entender nada de como funciona o sistema gástrico. Gástrico não, agora é sistema digestório, né? Para digerir um alimento. De fato, né? Com certeza, é uma formiga, ela sabe mais, vamos dizer, ela tem mais informação do que qualquer cientista, talvez, do que todo o conhecimento humano junto, né? Talvez não explique o que é uma formiga, né? E isso é uma coisa bem interessante para se pensar. Mas voltando aqui ao assunto, gente, faz sentido, gente? Grande John, bem-vindo, cara, obrigado aí pelo like, legal. Selma, legal, beleza. Então, cara, é o seguinte, né? Eu tenho um bônus para você que está comigo aqui até agora e um convite, né? O bônus é o seguinte: eu vou montar um grupo aqui para discutir esse tema, né, e outros temas que foram levantados nos últimos dias, gratuitamente, tá? Ele vai ser um grupo pequeno, fechado, tá? Exclusivo, só para quem participou dessas lives aqui. Se você está me assistindo aqui agora no Instagram, entre em contato comigo na inbox, tá? Porque eu não vou colocar esse link em lugar nenhum, tá? Nenhum. Só para quem assistiu os encontros. E, cara, assim, um grupo de WhatsApp só sobre esses temas aqui específicos que eu falei hoje, tá? Sobre autoridade, principalmente, tá bom? E aí você vai ver que o seguinte, cara, é uma pesquisa. É uma pesquisa sobre um tema que interessa um monte de gente e sobre o qual eu tenho algo a falar. Vocês estão vendo um padrão aqui? Ah, meu Deus, Lúcio, você vai lançar mais um curso, você é um capitalista safado. Cara, talvez sim, talvez não. Mas o mais importante é o seguinte, tipo, se for um curso que resolve o problema de alguém, eu estou atrapalhando ou estou ajudando? Se for um curso que faz alguém ganhar dinheiro, como eu ajudei o Léo a ganhar dinheiro, é uma coisa que é ruim ou é boa? Se for algo que, pô, cara, de repente, sei lá, que salva a carreira de alguém, como a incubadora de coach já salvou. Nossa, cara, sério, aí, na moral, tem uns 10 ou 15 coaches que já me falaram: Lúcio, eu ia desistir de ser coach. Mas eu fiz a incubadora de coach, começou a entrar dinheiro, eu falei, porra, agora vai. Pessoas que estão aí há 1 ano, 2 anos depois de formado, sem ter um cliente. Ou só fazendo pro bono, ocupando tempo, se esforçando para resultado zero. Então, vocês estão convidados aí para participar desse grupo de WhatsApp. Esse é meu bônus para vocês, tá? Eu queria, então, abrir para perguntas e respostas, mas antes de abrir para perguntas e respostas, convidar vocês, né, a participarem da incubadora de coach, que está aberta, né? As matrículas estão abertas e, cara, vocês estão aí com a possibilidade de participar da última edição da incubadora de coach, como ela está estruturada, né? Eu vou tirar muito conteúdo da incubadora de coach, né? Ela está literalmente um roubo pelo valor que ela está. Já foram aí mais de 280 coaches, cara, assim, tipo, sério, eu até hoje só tive uma desistência
uma devolução. E essa única devolução que eu tive da incubadora de coaches foi o seguinte: foi uma menina que ela se inscreveu na incubadora de coaches e se inscreveu num evento meu ao vivo, né? Foi mais ou menos junto, né? O Day Mentoring, que inclusive vai rolar agora em agosto em São Paulo. Se você é de São Paulo, está convidado a participar. E aí essa menina, ela assistiu metade do dia no Day Mentoring, acessou a incubadora de coaches durante, sei lá, 31 dias, e aí no 31º dia ela me mandou uma mensagem de madrugada pedindo reembolso. Aí eu fui olhar os logs de acesso, que eu não sou idiota, né? Aí eu falei, pô, legal, vem cá, você acessou 18 vezes em 31 dias a incubadora de coach e você assistiu metade do Day Mentoring ao vivo que ela assistiu pela web. Você quer devolução? Me parece que você gostou pra caramba, né? Não que você achou ruim. Senão você não tinha nem ido, né? Sendo que de evento, galera, desculpa, mas não tem como você reembolsar uma pessoa que paga um evento. Por exemplo, você paga o evento, a pessoa assiste ou não, ela vai ou não vai. Imagina se me reembolsasse dos eventos que eu não vou, né? Enfim, quem dera, até seria bom. Mas tá com o ingresso na mão, sinto muito. Comprou ingresso pra final da Copa do Mundo. Não foi, já era. Tipo, fazer o quê? Imagina se a FIFA vai te devolver o dinheiro do ingresso. Não vai, né? Mas, enfim, não estou me comparando à Copa do Mundo, mas só para vocês entenderem. Então, essa pessoa ela pediu devolução. E quem quiser o contato dela, eu posso até passar para vocês verem que, de fato, assim, literalmente a única pessoa que me pediu devolução até hoje. E eu não devolvi. Que, cara, na boa, assim, tipo, sério. Tem um limite à ética e o compromisso. Ela devia estar precisando de dinheiro. Eu falei, cara, sabe o que mais? Eu vou fazer o seguinte. Eu te dou um ingresso gratuito para você participar do próximo Day Mentoring presencialmente aqui em São Paulo. Isso foi tem alguns meses, 2, 3 meses atrás. Eu falei, agora em agosto. Ah, não. Então, desculpa. Se você é vacilão, eu não quero nada com você. E, tipo assim, se você é vacilão, você não está assistindo esse encontro aqui até agora. Porque eu já falei algumas coisas que são bem ofensivas para pessoas que têm esse mindset de vacilo. Então, só para resumir aqui, cara, está convidado a participar da incubadora de coach, né? A minha mentoria que te ensina em uma semana a faturar seus primeiros R$ 2.000 como coach. E para algumas pessoas pode parecer pouco, né? Para algumas pessoas pode ser bastante. Eu não sei quanto que é isso para você, quanto que isso significa para você, mas eu acredito, né, que pode ser a diferença entre você ter, vamos dizer, uma profissão e você ter um hobby, né? Já que eu acredito que a diferença entre hobby e profissão é basicamente que um te dá dinheiro e outro não. Nossa, até rimou, gostei. Eu vejo muitas pessoas que falam assim, nossa, eu sou coach, eu sou feliz, etc. Mas não são, cara. Não são porque elas têm, na cabeça delas essa ideia de que elas são coaches por amor e tal, são coaches de alma. E eu não tenho nada contra isso. Nada contra, tá? Ah, eu sou coach de alma. Pô, fantástico, lindo, maravilhoso. Admiro a sua evolução espiritual. Mas, cara, se você é coach e você não paga uma conta em casa, se você é um profissional de desenvolvimento humano que não desenvolve pessoas, se você não consegue realmente se dedicar àquilo ali, você está brincando de coaching, sabe? Ah, mas eu não preciso de resultado. Tá bom, você tem família rica, você tem um marido para te bancar, você tem uma esposa que aceita você ficar lá fazendo coach para os outros. Se você tem isso, tudo bem, não precisa nem me assistir aqui. Ah, mas eu quero ter mais cliente, quero ganhar dinheiro. Pô, então decide aí, tá? A incubadora de coaches é um método no qual, cara, eu te ensino em uma semana como ter esse resultado. Em uma semana. Aula todo dia. É aula e depois você pega uma tarefa. No dia seguinte, uma aula e depois uma tarefa. No dia seguinte, uma aula e depois uma tarefa. No final dessa semana, você está lá habilitado a faturar R$ 2.000 como coach. E, na verdade, não é nem 2, né? Quer dizer, eu poderia colocar 3. Assim, a média da incubadora de coach é R$ 2.800 na primeira semana. Sério, assim, 2.813, uma coisa assim. A última vez que eu fiz a média com a turma 3, tá? Nesse momento eu estou abrindo a turma 4. Então, se você tem interesse, né, em realmente desenvolver sua carreira como coach, cara, vai lá em incubadora.coach e se inscreve. Daqui a 2 semanas eu vou fechar as inscrições da incubadora de coach. E aí você vai falar assim, pô, Lúcio, quando é que você vai abrir nova vaga? Tipo assim, não vai ter vaga para esse modelo, tá? Por que não vai ter vaga? Porque tá muito barato. Tá muito barato. E quando tá muito barato, e é uma coisa que tem um conteúdo muito foda, as pessoas elas meio que não valorizam mesmo, sabe mesmo? Mas eu entendo, eu sei como é que é, eu sou assim também. Então, eu no lugar da incubadora de coach, eu vou colocar um curso que é mais simplificado que a incubadora de coach, tá? Pelo mesmo preço. E o conteúdo da incubadora de coach vai para uma mentoria minha mais cara. Claro que vai ser refinado, vai ser melhorado, etc. Mas, resumidamente, é isso. Então, assim, hoje você tem a chance, cara, de ter mais por menos. Tá? Literalmente, não é falsa escassez, não, é verdade. Tá? E eu não vou falar aqui que tem pouca vaga. Pô, tem 1 milhão de vagas. Pô, é um produto no Hotmart. Eu não vou falar aqui que o seu tempo vai acabar.
mas quando lançar meu novo produto, que vai ficar no lugar da incubadora de coach, vamos dizer assim, você vai perder essa chance de aproveitar esse conteúdo foda, que gera muito resultado, que já gerou resultado aí para centenas de outros coaches, por um preço que é ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. Então me fala aí qual foi a última vez que você jantou com a sua esposa ou com o seu marido e tomou um vinho. Provavelmente, esse jantar custa mais caro do que a incubadora de coach. Então, nesse momento, pelo preço de um jantar, se você me pagar um jantar, você tem acesso ao meu método, que já gerou aí alguns milhões de reais em faturamento para centenas de coaches aqui no Brasil. E não é cópia de ninguém, né? É um método que é original meu. É óbvio que ele é baseado no que eu fiz e no que eu sei. Ele não é cópia de livro, ele não é uma coisa que eu copiei a apostila de alguém, ele não é uma cagação de regra, ele não é baseado em palpite, né? Como tem muitas coisas aí no mercado também que são assim. Ele é baseado em resultado. Ah, Lúcio, mas aí tem a outra mentoria que é tal, não sei o que é legal também. Qual é o melhor? É o meu, óbvio, pô, senão não teria feito. Brincadeira. Cara, tipo assim, eu ofereço resultado. Tem mentorias que te oferecem, né? Vai lá ver o que eles te oferecem. Eu ofereço dinheiro no bolso. Eu ofereço simplicidade. Eu ofereço te ensinar um método que você aplica, você faz, e a coisa funciona em uma semana. Eu ofereço velocidade. Eu ofereço pragmatismo, né? Eu conheço o que os outros concorrentes oferecem, mas assim, na dúvida, cara, incubadora de coach custa, chuta aí, um jantar. Olha aí a Juliana Ângelo aqui no Instagram. A Ju é a coleguinha da incubadora de coach, ela pode falar para vocês aí, enfim, como é que funciona a incubadora. Legal, Ju, estar com você aqui. A Manu já faturou e ainda nem fiz a incubadora. Pois é, né? A Manu vem me seguindo aqui, né? Vem aplicando as coisas que eu falo. A incubadora de coach é um método, né, gente? É um método. Então, tipo assim, eu não guardo conhecimento, sabe? Assim, eu falo tudo que eu sei, sempre. Só que a incubadora de coaches é uma coisa passo a passo, né? Você pode assistir horas e horas e horas e horas e horas minhas de live, nas quais eu discorro sobre diversos assuntos. Por exemplo, hoje falando sobre coragem. Só que na incubadora de coaches eu deixo tudo ali explicado, né? Eu deixo ali o passo a passo, eu deixo ali você faz isso, depois aquilo, uma ordem certa, né? O quanto que é a cada coisa. Então, assim, é diferente você falar com, vamos dizer, uma pessoa que é sei lá, um arquiteto e você contratar um arquiteto para fazer uma planta da sua casa, né? Tipo assim, é a mesma coisa. E aí, o que você acha da minha casa? Ah, você pode fazer tal e tal coisa. Legal, mas me dá uma planta? Pô, para ter a planta tem que pagar, né? Então, a incubadora de coaches é a mesma coisa, né? É uma questão de entrega, questão de praticidade. Se você quiser ter tudo na mão, né, como a Manu fez, né, você aproveita o que eu te dou de graça e você paga pelo que é o 10%, até menos do que eu faço, que eu cobro, tá? Olha, a Ju colocou aqui, ó. Eu estou na semana, esse aqui é foco total, engajamento incrível das pessoas, estou surpresa. Que legal, Ju. Parabéns, cara. Então, seja muito bem-vindo aí ao time dos coaches que tem resultados profissionais. E, cara, sério, assim, tá aqui, ó. Deixa eu até pegar pra galera a galera que tá aqui a galera que tá aqui no... Como é que eu faço pra... Caraca, peraí. A galera que tá aqui tem que ver isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, galera? Opa! Bom, esse aqui, cara, o foco da câmera é muito ruim. Bom, desculpa aí, gente. Não vai funcionar esse troço aqui, não. Bom, Ju, quer chegar junto aqui ao vivo, Ju? Se tiver com disposição aí, cara, eu te chamo aqui agora para a gente falar ao vivo junto aqui. É o core do Lúcio, né, que a Manu falou. Pois é, ô, Manu. E assim, inclusive, essa é até uma coisa, né, que assim, tipo, cara, as pessoas falam assim, ai, mas eu vou dar meu conteúdo de graça. Cara, na moral, informação tem no mundo de graça aí, tipo assim, informação já não é mais diferencial. Olha lá, a Ju vai chegar aqui agora. Caraca, eu não sei como é que eu vou fazer para transmitir. Eu acho que eu vou tirar a webcam daqui e vou virar aqui para o Instagram. Mas vamos lá, Ju, chega aí então. É nóis. Fala aí, Ju, comigo. Go live with Juliana. Eu tô com a câmera de lado, tá, Ju? Então desculpa aí que vai ficar meio torto para você, mas vamos nessa. Gira de lado também, 90 graus. Gira para a esquerda do seu celular que vai ficar maneiro. Vamos lá. Cadê? Vamos ver se a Juliana vai entrar aqui. Enquanto isso, deixa eu tentar posicionar a webcam para vocês verem aqui o nosso papo. Aê! Beleza, Ju?
Pô, que legal, cara, isso aqui. A gente nem combinou nada. Consegui terminar a live, respondi todas as pessoas que retornaram. E aí eu vi que vocês estavam online. Eu falei, pronto, agora eu vou entrar também para assistir um pouquinho. Legal, deixa eu mostrar aqui pra galera aqui a live aqui, deixa eu ver, não sei se tá indo aqui. Opa, nossa, essa câmera aqui é muito ruim pra colocar. Vem aí. Bom, mas tá indo, vai lá, manda ver, Jô. Conta mais aí pra gente. Então, o que você quer saber? Manda aí. Não, cara, eu quero que você me fale aí, assim, como é que tá sendo para você aí esse início aí de estabelecimento como autoridade usando o método da incubadora de coach? Então, eu realmente, eu tenho um público bacana, eu tenho um nível de autoridade bacana aqui na cidade, na região, mas eu não tinha consistência. E a incubadora me trouxe isso. Como gerar consistência com as pessoas. Como fazer com que elas realmente me percebam e lembrem de mim e saibam exatamente o que eu faço. O que eu vejo de mais complexo para o coach é ele ter muita clareza do que ele faz e entrega, mas o cliente dele praticamente não tem essa noção. E eu percebi muito isso comigo. Eu entrego muito resultado, eu tenho clientes incríveis, mas a maioria das pessoas não fazem ideia do que eu faço. Elas são simpatizantes da minha imagem, mas não comprariam o meu produto e nem compram, porque elas não têm ideia do que eu vendo. E a incubadora veio para isso, me dá essa clareza de como eu posso mostrar para a pessoa o que eu faço e fazer com que ela entenda o resultado que ela pode ter através do meu serviço, de forma clara, sabe? Não vendendo técnica, mas realmente entregando para ela aquilo que ela precisa. E é tão incrível. Semana passada, eu mudei totalmente as minhas estratégias de negociação. Semana passada, eu negociei com uma das maiores empreendedoras da cidade, onde todo mundo baixa a guarda para ela. Se o cara oferece uma coisa de 5, ela fala que só paga 4, a pessoa baixa a guarda e aceita os 4. Qual é o seu nicho? E aí, o meu nicho, eu sou coach de empreendedorismo. Eu ajudo empreendedores e profissionais liberais a acelerarem o crescimento do seu negócio, melhorando seus processos de gestão e inovando, né? E gerando diferenciais que realmente atraem os clientes. Olha esse pitch de venda, hein? Que orgulho, hein? Então, quem aí, né, quer acelerar o resultado, quer melhorar seus processos, quer inovar e se diferenciar, fala comigo que eu te ajudo nisso. Mas eu sou coach. Se você não entender que como coach você é o seu maior produto e tem que ter uma estratégia ainda mais afinada de venda e tem que ter processos que quando o cara sentar na sua cadeira ele vai falar assim, gente do céu, eu preciso contratar essa pessoa porque eu nunca fui tão bem atendido e recebido, você está fazendo errado. Então, sensacional. Você precisa de alguém para te ajudar, né? Mas então, conta aí, como é que foi com essa empreendedora da cidade? Ela sentou, os meus processos tinham uma média de valor e era um desafio muito grande que ela propôs, então eu aumentei em 30% o valor médio do meu processo. Justo. E aí eu falei de tudo que eu tinha proposto e ela olhou para mim assim e falou, mas realmente isso vai acontecer? Eu bati na mesa assim, eu falei assim, se eu não tivesse garantido o que eu tô te oferecendo, eu não tinha marcado para conversar com você. Então, se eu tô te falando isso, é porque eu vou te entregar isso. Agora, eu preciso saber se você tem compromisso comigo pra gente caminhar junto. Opa! Ela falou assim, eu tenho. Ela falou, quero saber quanto que é isso. Eu virei o notebook e mostrei pra ela. Eu falei, olha, pra tal situação é X, pra tal situação é Y. Ela olhou pra mim, olhou pra tela. Posso te pagar em 3 vezes? Eu falei, sim, se pra você tá bom, pra mim tá ótimo. Ela, então, fechado. Eu falei, você não vai pedir um desconto? Brincando, né? Você vai pedir... Ela falou, não, eu sei que vale isso. Não vou barganhar, não. Olha aí. A sua sorte é que com você eu não vou barganhar. Ela falou assim, você me mostrou tão claramente o que eu vou ter, que pra mim, cada parcela dessa vale a pena. Porque eu sei que o resultado que eu vou ter é muito maior. Eu falei assim, você consegue visualizar que o resultado final muito mais do que você está investindo. Acabou minha bateria, Ju, desculpa. Eu vou ter que desligar. Acabou minha bateria. Nossa. Galera, desculpa.
Aconteceu, vocês estão vendo aqui, ó, o telefone está desligando, shutting down. Bom, faz parte, coisas... Cara... Cara, tá fantástico esse encontro aqui ao vivo. Eu gosto disso, eu gosto desse inusitado, eu gosto dessas coisas que acontecem se a gente prever. Meu celular acabou de acabar a bateria, nossa, ele tá pelando aqui. Eu não tinha me dado conta que ele estava fora do carregador. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe para vocês aqui, porque, cara, realmente, assim, é um negócio muito, vamos dizer, muito embasado, sabe, o que eu tô falando para vocês. Não é cagação de regra, entendeu? Não é 5 dicas para ficar rico milionário, até porque isso não existe, né? Mas, assim, literalmente, né, é como se estabelecer como uma autoridade no seu nicho, né, e ganhar dinheiro como coach, né? Olha a Ju aí, aumentando o valor dela, né, como coach e tal, e ela não cobra barato, tá? Ela deve ter cobrado aí, eu não lembro quanto que ela cobrava, mas ela deve ter fechado aí alguma coisa na faixa de 5, 8 mil reais aí, esse processo dela. Ela não falou, mas, assim, eu lembro que ela, né, tem um nível aí que ela cobra isso. E o grande lance que ela falou, assim, juro, eu não combinei nada, até porque se eu tivesse combinado, pelo menos eu tinha deixado bateria no celular, né? Que, cara, é a clareza, sabe, de como fazer isso tudo. Então, assim, como funciona você já sabe, né? Agora, como fazer, não dá para eu te explicar aqui agora, tá? Se inscreve na incubadora de coach. Vai lá em incubadora.coach. Vou colocar o link aqui para vocês aqui, cara, para você se inscrever e participar, porque na boa, assim, vocês viram o depoimento do Léo quando eu comecei. Vocês viram o depoimento da Ju. Ah, Ju aí. Legal, Ju. Ainda bem que você é uma pessoa esperta e tá aqui comigo. Cara, se você quiser falar, aí tá liberado o microfone. Manda ver. Não, então, só concluir lá, né? Porque assim, quem não quer, arruma uma desculpa, né? Então Calma aí, Ju, vamos fazer do jeito que dá. Eu fiquei sem áudio aqui, só um instantinho, por favor. Tá. Pode falar. Manda ver aí. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Agora foi, pode falar. A gente dá um jeito, né? Desculpa é pra quem não quer fazer. Não, valeu. Então vamos lá. Acabou a bateria do meu telefone, assim, tipo, não tava esperando. Eu imaginei, eu falei, não, quer saber? Vamos resolver esse problema que fica bem mais fácil. Show. Então, assim, e aí a gente conversou e ela falou, e ela questionou isso. Ela falou assim: você me mostrou tão claramente o que eu vou ganhar que pra mim é irrisório te pagar isso. Ela falou assim: eu não vou questionar preço mesmo, porque você me mostrou muito valor. E só o que eu vou ganhar poupando tempo, energia, sim, compensa cada centavo disso. Então, assim, foi incrível, foi um dos processos de maior valor que eu já fechei, processo individual. No outro dia ela veio... Então, a média do meu processo, ele é uma média de 4.200, por aí. Eu acabei de chutar esse eu fechei por 7.500. Olha só, né? Falei, galera. Eu falei exatamente isso. Falei, olha, conhecendo a Ju, ela deve estar cobrando uns 5 mil reais pelo processo, deve ter fechado por 8. Caraca aí. Mais ou menos isso. É de 4.200 a 4.500. E esse eu fechei por 7.500. E aí ela veio e pediu para fazer um acompanhamento com uma outra gestora e aí a gente fechou por 5. Então, eu consegui subir significativamente o nível do processo e isso tem acontecido. As pessoas têm vindo, me procurado e eu tenho conseguido me expressar de uma maneira tão clara que fica evidente o quanto as pessoas realmente podem ter de resultado. E até mesmo com os clientes que eu já tenho, eu consegui otimizar os processos por gerar mais clareza para ele e poder ser mais direta, mais efetiva nos resultados. E, por exemplo, hoje, essa semana eu estou na semana das lives. Ontem eu fiz minha primeira live, hoje eu já fiz a minha segunda live para fazer o meu lançamento quinta ou sexta. E o engajamento das pessoas é um tipo de engajamento que eu ainda não tinha tido. A visualização das lives, a interação e principalmente o pós, a quantidade de pessoas que vêm depois e vêm falar comigo, que gostaram, que era isso mesmo, que precisam do meu serviço, que querem marcar uma reunião comigo. Então, assim, só essa semana eu já tenho 3 reuniões para fazer com pessoas que assistiram a lives e querem conversar mais sobre. Então, assim, realmente é um divisor de águas, né? Para quem quer... Oi? Desculpa te interromper, mas tudo isso com o método da incubadora de coach? Essa questão, sim, as lives, esse engajamento e conseguir aumentar o meu ticket foi com a incubadora, que eu consegui realmente identificar como entregar valor para o meu cliente ao ponto de eu ter... Porque quando eu vendia método, eu não sentia segurança em cobrar muito, porque o método em si, ele não tem muito valor.
Você vende técnica. Técnica não tem valor. Então, eu não sentia integridade em oferecer para o meu cliente. Então, eu gaguejava, eu fazia por menos, porque eu realmente não via como ele poderia ganhar efetivamente. Hoje, não. Hoje eu entendo realmente qual é o objetivo dele, qual é o desejo, qual é o sonho. E como eu posso ajudar ele a chegar lá e até que nível eu consigo entregar para ele. Então, quando eu jogo essas cartas na mesa, eu bato com propriedade, falando que eu consigo levar ele nesse nível, se ele se comprometer comigo. Então, ficou muito mais claro vender. E para o meu cliente, é muito mais fácil comprar. Então, assim, eu fechei com uma cliente e ela já me procurou. Ela, olha, não quero parar aqui. Eu quero fechar esse e começar outro logo em seguida. A minha comunicação tá mais clara. Antes eu postava no Stories. Nossa, ninguém nem dava sinal de fumaça. Hoje eu posto, as pessoas vão lá, comentam. Nossa, era isso mesmo. Nossa, é assim que funciona. Nossa, parece que você leu minha mente, porque hoje realmente eu entendo o meu cliente e sei falar numa linguagem que para ele vai gerar valor e ele vai pagar o que for preciso para ter aquilo que eu ofereço. Então, a incubadora me deu essa claridade no nível hard, que assim, eu demoraria anos-luz sozinha para descobrir. E com isso eu pude aumentar o meu ticket. Então, hoje as pessoas me pagam muito mais por um processo sem nem me pedir desconto, sem nem questionar realmente, né, o que eu estou oferecendo, porque eles confiam piamente no que eu estou ofertando. Nossa, cara, galera, se eu tivesse pedido para a Juliana dar um depoimento aqui, acho que ela não falava. Acho que ela não falava isso. Ju, obrigado mesmo, cara, pela presença aí. Imagina. Curiosamente, você trouxe aqui, né, uma repetição em doce do que eu falei mais cedo, né? Quem está aqui desde o início no Zoom viu. Eu estava falando exatamente sobre isso, sobre essa congruência, né? Sobre essa coisa de você, primeiro, você tem que ter, obviamente, um resultado, você tem que ter ajudado alguém a ter esse resultado, e você tem que entender, né, qual é esse resultado que você gera. E aí, claro, né, depois que você entende não apenas o que você quer dar, mas o que a pessoa precisa, que é o sonho e desejo dela, as pessoas elas te consideram autoridade. É muito nítido isso, quando você mostra para a pessoa que você entende não apenas o que está acontecendo, mas assim, de onde ela vem e para onde ela vai. Né? Então, cara, estou assim, emocionado aqui mesmo assim, pelo seu depoimento, te agradeço demais aí. É muito, muito legal mesmo poder contar contigo. Eu queria abrir aqui para... Você quer falar mais alguma coisa, Ju? Isso mesmo. E se tem algum coach aí que também é empreendedor, estamos à disposição. Quer acelerar, né? A gente junta incubadora, né? As técnicas da incubadora e técnicas de gestão estratégica para você oferecer um atendimento que realmente vai fazer o seu cliente se apaixonar por você. E aí é sucesso na certa. Legal. Sensacional, Ju. Bom, brincadeira. Obrigada, gente. Beijo. Valeu, Ju. Beijo. Aproveitar aqui, galera, que assim, a Jula participou de um Day Mentoring comigo, né? A última edição lá em São Paulo. Enfim, né? A Ju, eu conheci ela, assim, tipo, pessoalmente, né? Primeiro, depois ela se tornou minha cliente, né? Mas geralmente é o contrário, né? Geralmente as pessoas, elas se tornam meus clientes, depois eu conheço, né? Por causa da internet. Né? Eu sinceramente, eu não teria como conhecer 280 coaches, né, que participaram da incubadora de coach. Não tem essa coisa de, mas você é conhecido porque você vai... Não, cara, assim, a maioria das pessoas que comprou de mim nunca me viu em evento. A maioria, né? Claro, muitos deles me conhecem dos eventos, etc. Mas, assim, a reputação que você vai gerar, tendo uma estratégia para gerar essa reputação, ela suplanta, né, o fato de você estar numa cidade distante, o fato de você, sei lá, cara, não sei, de você não falar de uma maneira tão eloquente como a Ju, por exemplo, de você não ter o jeito, de você não ter a experiência. Cara, isso não importa, sabe? Não importa. Até, às vezes, se você tiver um jeito mais esquisito, mais exótico, às vezes é até uma vantagem. Sério, uma vantagem, porque te diferencia no mercado. Mas, enfim, eu queria, então, né, abrir para perguntas aqui, tipo, caso vocês tenham perguntas aqui, caso vocês tenham dúvidas sobre a questão, né, dos atalhos para a autoridade, né? Porque, de fato, eu acho que a gente já chegou aqui num ponto que eu já poderia encerrar o nosso encontro. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma curiosidade sobre como fazer essa coisa andar, sobre a incubadora de coaches? Eu estou à disposição. Sobre o próprio marketing, sobre as vendas. A Ju, né, obviamente, ela é uma pessoa que tem aí, né, uma capacidade, né, bacana de falar. Mas você vê que ela mesma está dizendo que, assim, sem uma estrutura, sem um método, não adiantava, né? Ela tinha esse potencial, ela já tinha, né,
ela mesma já falou, uma certa reputação, mas as pessoas não sabiam o que ela fazia. E aí, assim, me desculpa a sinceridade, mas se as pessoas não sabem que você trabalha, você não trabalha. Na prática, entendeu? Se as pessoas não sabem o que você faz, então é porque você não faz. Porque você depende de vender o que você faz. Né? Claro, se você tiver um hobby de fazer escultura em, sei lá, em cerâmica, você pode fazer isso no seu cantinho, não tem problema. Mas se você quiser vender o seu hobby, se você quiser vender aquela coisa que você se esforça para fazer, né, aquele benefício que você gera, você precisa saber como fazer isso. Né? Esse sou eu aqui, eu não quero criar uma dificuldade, mas eu quero despertar você para essa ideia. Caramba, será que você realmente sabe o que você está fazendo? Será que você realmente está exercendo o seu potencial como coach? Inclusive, isso é um insight agora que eu nunca tinha tido. Né? Exercer o seu potencial como coach é um dos objetivos da incubadora de coach, mesmo que não seja declarado em nenhum lugar. Né? Eu vejo pessoas com extremo potencial, como a Ju, né? E pessoas que têm aí uma carreira brilhante adiante, pessoas que têm aí uma vontade enorme de crescer e que não conseguem crescer porque não tem a estratégia. Aí você vai falar assim, Lúcio, mas aí é só ler sobre marketing digital na internet. Primeiro, a maioria das pessoas falando sobre marketing digital não sabe que caralho que está falando sobre. A maioria das pessoas, ela lê o negócio do Érico Rocha, de gatilhos mentais, e acha que descobriu a pólvora. E, claro, para ela não descobriu. Mas é muito mais que gatilho mental. É muito mais do que você falar que, galera, eu só tenho 10 vagas. Tipo, foda-se que você só tem 10 vagas, eu não sei nem quem é você que você vai fazer para mim. E assim, essa é a sua reação. Toda vez que você está no grupo de WhatsApp, alguém fala isso para você. Toda vez que você está no grupo de WhatsApp, alguém fala assim, eu sou o coach formado no Instituto Delta Sigma Gama, com 200 mil horas em coaching, e eu estou aqui apresentando um processo ultra mega power, o XYZ, tibetânico, blá, 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 para te ajudar a ter sucesso na vida. Aí você vai olhar assim, você olha pro cara e você fala assim, cara, esse cara é um bosta, esse cara, pô, o cara não, sei lá, o cara não tem nem o cara não tem nem uma apresentação de profissional. E é claro que isso acontece. Pô, esse cara aí, ele nunca, não tem um site, o cara não tem um Instagram. Pô, eu olho no Instagram do cara, não tem nada, como é que esse cara é tão bom? E às vezes o cara é bom. Às vezes o cara é bom. Pior ainda quando o cara não é bom e utiliza esses títulos para dizer que é. Porque também é outra falácia que a gente cai, né, na nossa sociedade aqui. O que eu quero ensinar a você, cara, é como que você prova que você é bom sendo bom. E se você é ruim, melhore, né? Amadureça na profissão, consiga cliente, tenha resultado, eu não posso ajudar nisso, tá? Mas eu posso ajudar a ter mais clientes. Eu posso ajudar a começar. Eu posso ajudar a ter o primeiro cliente. E aí sim, depois de que você estiver bom pra caralho, você vai demonstrar do jeito certo que você é bom. E não é falando que você é bom, é mostrando. Né? Como a Ju colocou aqui, é você literalmente educando seus possíveis potenciais clientes de que você é bom. Não é você pendurando um monte imagina, cara, essa é a coisa mais ridícula que tem. Fazer live com um monte de diploma atrás, sabe? Naqueles consultórios de médicos, de advogados, cheio de diploma. Pô, coisa escrota, sabe? Assim, tipo, que não quer dizer nada pra mim. O que quer dizer é, cara, qual a sua taxa de sucesso como advogado? Qual é a sua taxa de sobrevivência de paciente, vamos dizer assim, como médico? É acima da média? Isso que me interessa. E para o seu cliente também. O seu cliente ele tem que entender de maneira rápida, de maneira objetiva, o quão bom você é na pista que você dá para ele. Na migalha, sabe? Naquela coisinha, naquela meia hora que ele tem para falar com você. Então é isso que eu quero que você aprenda na incubadora de coach. Vocês têm alguma dúvida aqui sobre isso? Vocês têm alguma questão que vocês precisem aprender ainda? Alguma coisa que vocês não sabem? Alguma coisa assim? Me digam aí, galera. Eu estou literalmente à disposição. E claro, né? Não adianta você falar que assim, você não consegue demonstrar sucesso sem ter sucesso. Não adianta você falar que tem, entendeu? Você não consegue demonstrar um monte de coisa sem ter essas coisas. Então, mais uma vez, né? Tudo começa com a integridade, né? É óbvio que se você não tem 20 anos de experiência no mercado, fica difícil você provar que tem 20 anos de experiência. Então, diz que você é uma pessoa esforçada. É o suficiente, sabe? É o suficiente, tá? Tem coach iniciante que fica assim, mas eu não tenho experiência, Lúcio. Você fala isso porque você já está 7 anos no mercado. Cara, sim, mas eu falo isso baseado no que eu vivi. Né? Eu não falo isso porque eu acordei um dia e tinha sucesso pra caramba na minha porta. Eu não comecei tendo milhares de clientes, não sei quantos mil seguidores no Instagram. Não.
Comecei igual você, falando do assunto para um amigo. E esse meu amigo melhorava de vida. E aí um dia era a namorada dele, no outro dia era a irmã, a mãe. Quando eu vi, tinha um monte de senhora me perguntando como é que ela fazia para emagrecer. E aí eu vi então que eu mesmo passando por uma transformação de emagrecimento, eu podia transformar aquilo em negócio. E aí, quando eu transformei isso em negócio, e eu vi o dinheiro entrando, eu vi o resultado chegando, eu comecei a ver que tinha um monte de colega meu que não tinha esse resultado. E eu falei assim, tipo, ué, mas para mim sempre foi uma coisa muito natural. Na verdade, eu relutei em me tornar coach, né? Eu assim, pô, mas é uma coisa muito natural, cara. Você não tem, as pessoas não te perguntam. Aí as pessoas, pô, não. E aí eu já era um consultor de marketing, né, mas no mercado corporativo. Eu fui entender, então, como é que era esse negócio de marketing digital, esse negócio de empreendedorismo aí, de você vender o próprio serviço. E eu descobri, cara, que tinha um monte de coisa que eu não aprendi na faculdade, um monte de coisa. Não é só você entender de preço, ponto, prazo, as coisas do marketing tradicional, sabe? Esquece isso. Não é isso. É muito além disso, na real. É um outro tipo de marketing, né? Quando a gente fala de marketing digital, não é só a tecnologia do digital. É você entender o marketing por um outro ponto de vista, né? O ponto de vista do consumidor, o ponto de vista é, da pessoa, sabe? Um ponto de vista de integridade, um ponto de vista de você realmente se preocupar com o outro. A Coca-Cola ela não se preocupa com você, sabe? A Nestlé ela não se preocupa com você. Mesmo que eles falem que se preocupam, isso é caô. Eles querem ganhar dinheiro. Claro que eles podem ser uma empresa que tá voltada para oferecer a melhor solução dentro do que eles sabem fazer. Mas eles não acordam de manhã pensando, ai meu Deus, a gente sofrendo, sabe? Não. Mas você sim, né? O seu cliente, ele realmente espera que você resolva o sofrimento dele. Você não espera que a Coca-Cola ou a Nestlé resolva o seu sofrimento. Talvez, quer dizer, se o seu sofrimento for vontade de tomar uma Coca-Cola ou de comer um biscoito, pode até ser. Mas você, como coach, você lida com uma coisa muito mais intangível, muito mais difícil de vender, né? Eu acredito que coaching é o produto, é o melhor produto que você pode vender, ao mesmo tempo é o produto mais difícil de vender, né? E essa dicotomia é que justifica a Ju cobrar 5 pau no processo de coaching, né? A minha mentoria, né, que eu ofereço para outros coaches, que eu já estou para reavaliar aí se vale a pena continuar fazendo, custa 10 mil reais. E você fala assim, pô, Lúcio, mas caramba, 10 mil reais por uma coisa que você não me garante um resultado, porque obviamente não posso garantir um resultado. Eu garanto que você vai aprender. Eu garanto que você vai ter resultado, assim, evolutivo, mas eu não posso dizer que você vai faturar X mil reais em X tempo. Depende de você, né? Você vê aí, né, o Léo faturou aí 30 mil reais em 2, 3 meses. Né? Hoje a gente já está com a Cleo aqui, que também teve um resultado parecido. Você vê a Ju aí, cara, um processo de coaching dela já chega num valor bem elevado. Né? Então isso tudo prova que é possível, né, você chegar lá. Mas você precisa de um método, né? Você precisa de, vamos dizer, um jeito que você consiga fazer. Você pode ler todos os livros do mundo, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Você pode, cara, nossa, conversar com todo mundo, ir nos eventos. Se você não tiver um método para fazer, não tem jeito. Eu sei disso porque eu passei por isso, né? Os meus 4 primeiros anos como coach, cara, eu ganhava tipo R$ 1.500 por mês no mês bom. Com 4 desistências, 9 atendimentos, R$ 150 por sessão, era até um preço bom. E com R$ 1.500 por mês como coach, eu não levava a sério o coaching, mesmo eu já não fazendo mais nada, atendendo 9 horas da manhã, 2 da tarde e 10 da noite. O dia inteiro era para atender coach, eu só conseguia fazer isso. Trabalhava, me esforçava pra caramba. Eu não sabia de marketing? Não, claro que eu sabia um pouco. Mas, cara, eu demorei a entender que tinha uma jogada ali, tinha uma virada de chave, né? E essa virada de chave é o que eu estou te ensinando aqui agora, né? Sobre os atalhos para autoridade. É o que a gente falou aqui toda terça-feira, né? Nos últimos 2 anos. Aliás, perdão, semanalmente, nos últimos mais de 2 anos, na real, né? Já passaram de 2. Está no 3º ano já desse nosso encontro aqui. Então, eu nem reparei outro dia que já tinha passado de 2 anos. Estava repetindo isso há mais de 1 ano. Então, cara, meu convite para você, tá? Se inscreve lá na Incubadora de Coach. Eu vou expandir esse método, né? Eu vou oferecer esse método da forma como está, numa mentoria mais cara, claro que com outras coisas. E o método que está sendo oferecido agora, ele não vai ser mais oferecido, tá? Eu vou encerrar ele, porque é valor demais para um curso que deveria ser um pouco mais curto. Enfim, assim, tipo, eu vou mudar meu posicionamento, eu vou mudar a forma que eu entrego as coisas, e você tem a chance, então, de ter acesso a um conteúdo que ele não vai mais ser disponibilizado,
tá? Isso não é falsa escassez. Daqui a 2 semanas você vai me perguntar, eu vou falar, cara, acabou. Aí você vai falar, porra, Lúcio, não me inscrevi. Eu vou falar, né? E é isso, né? Eu acho que o que a Ju falou aqui já é o suficiente, eu não preciso mais reforçar o quanto que a incubadora de coaches é um negócio foda. E, mais uma vez, se não fosse foda, eu não ofereceria para vocês, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um nível de vaidade, eu tenho um nível de, vamos dizer, de necessidade de autoafirmação que me impediria, né, de oferecer uma coisa medíocre, uma coisa que é copiada, uma coisa... E até o que eu copio eu falo, que quando eu vejo uma coisa muito foda, eu falo, isso aqui eu vi com fulano, né? Eu ontem à noite, né, depois que eu terminei o nosso encontro de ontem, eu fui abrir um e-mail do Frank Kern, que é uma das autoridades mundiais no tema, e estava lá o Frank Kern falando lá que as lives dele, estruturadas, ele está impulsionando elas no Facebook, está tendo excelentes resultados. E, tipo assim, é basicamente a estratégia da incubadora de coaches com mais uma estratégia de marketing pago, que é o que eu vou colocar na próxima edição. Só que a próxima edição da incubadora de coaches não vai custar R$300. Aí é que tá. Então você tem a chance hoje de ter acesso a um conteúdo foda por um preço irrisório. E assim, na boa, R$300, cara, é uma parcela do seu celular. R$300 é um jantar, sabe? É uma conta da tua internet a cabo. E que você pode, assim, literalmente revolucionar a tua vida, né, o teu rendimento, ter aí um resultado fantástico, além do normal, né? Beleza, Fernando? Fernando ligou a câmera aí, quer falar alguma coisa, cara? Bom, se quiser falar aí, cara, fica à vontade para desbloquear aí o seu celular aí, o seu áudio aí. Eu não entendi se você ligou Alô, para falar. Diga lá. tá ouvindo aí? Beleza, manda aí. Oi. Pode falar, tô te ouvindo. Ah, tá, que tá baixo aqui. Tô te ouvindo. Cheguei Maravilha. agora aqui. Maravilha, cara. Bem, o que eu estava querendo falar é o seguinte, né, que eu da minha experiência de estar fazendo esses cursos também por aí, comprar um, comprar outro, e sempre deixar o curso na prateleira. Então, realmente, a incubadora foi um curso que foi bem prático para mim, e esse teu método, né, esse teu jeito, na verdade, que eu estou seguindo, né, eu achei muito bacana, porque a gente vê, tipo, por isso que eu te dei o apelido de Mister M do coaching, né, porque o Mister M, ele era um mágico igual aos outros, e todos os mágicos faziam aqueles mesmos truques da mesma forma, e ficava aquele segredo, as 7 chaves entre eles, né, para poder manter o produto deles sendo vendido pelo público desconhecendo, né, mantendo pelo segredo sendo vendido aquele produto. Então, eu fiz essa associação, porque os coaches, de uma forma geral, eles têm um método que é mais ou menos parecido, e eles botam o preço para cima fazendo esse tipo de coisa, né? Fazendo mais ou menos a mesma coisa e guardando para eles. E tu não, né? Como esse Mister M chega propondo o mesmo resultado, explicando por trás como é que faz, e a um preço irrisório que os outros coaches ficariam indignados, como ficaram com o Mister M, de estar mostrando de graça ali os segredos dele, acabando com a reserva de mercado que eles tinham. Obrigado, cara. Só para esclarecer, quando você fala coach, você está falando dos mentores de coaches, né? Porque que aí pode parecer que são outros coaches colegas. Não, né? São aqueles mentores que a gente sabe quais são lá, a galera vamos dizer, da panelinha, né, que fica aí por cima. Mas obrigado, Fernando, pela presença aí, cara, e pelo depoimento, muito bacana mesmo. Ainda mais, né, sendo uma pessoa que a gente se tornou amigo, né, por causa aí, né, da incubadora de coaches, né? É muito legal mesmo ter esse tipo de feedback. Então, gente, é isso, né? A incubadora de coaches está aí à disposição de vocês. Quem quiser participar, tem aí a chance de ouro, né, para poder estar dentro dela, né? Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, que quiser perguntar, que quiser duvidar, que quiser saber, eu estou aqui à disposição mais uma vez. Nada disso foi programado, nada disso foi combinado,
né? Eu tava falando com a Juliana agora, Fernando, cara, caiu, ela entrou pelo Instagram, aí a gente fez uma live em dupla, foi muito maneiro, aí do nada, cara, o celular acabou a bateria, ele apareceu de shutting down e já era, assim, tipo, foi embora. E então, assim, galera, com extrema autenticidade, né, para vocês, não vou nem falar com extrema humildade, porque não é, deixa humildade para quem é ruim, né? Mas é com extrema autenticidade, com extrema verdade que eu falo aqui para vocês, que eu posso ajudar vocês a terem resultado. Tá? Não vou nem falar ter sucesso, porque talvez para você eu não tenha sucesso suficiente para me credenciar como autoridade nesse assunto. Mas eu posso te ensinar a ser uma autoridade, sim, no seu nicho, né? Eu acabei de mostrar para vocês como que eu me posicionei como uma autoridade no nicho que eu não tinha nada, faturei uma boa grana, né? Uma grana que talvez muitas pessoas que estão há anos em um nicho não conseguem faturar em um mês. Eu faturei assim, tipo, em um mês, com esse meu projeto, como ter coragem. Cara, enfim, tá? Vocês estão acompanhando aí meu desafio Coach Lúcio no meu nicho original de emagrecimento. Então, assim, eu não apenas ensino marketing digital, mas eu tenho resultados com marketing digital, porque a maioria das pessoas que tem resultado com marketing digital é porque ensina, né? É curioso isso, né? Mas, enfim. Não são pessoas que têm clientes, assim, muitos, né? Eu não vou falar mal de todo mundo, não. Tem nego bom no mercado, óbvio. Mas tem uma galera aí que, pelo amor de Deus. Então, assim, isso é só para me credenciar, sabe? Claro que eu tenho uma paixão pelo nicho, mas, assim, eu podia hoje largar tudo e ficar só ensinando o coach a ter resultado. Mas por que eu não fico lá cuidando lá do pessoal que quer emagrecer? Cara, porque isso me credencia. Você vai lá no meu Instagram, hoje você vê como funciona. Você, cara, tem gente hoje que me contrata para emagrecer. E aí você vai falar, pô, Lúcio, mas caramba, por que você faz isso? Porque é a verdade, né? Eu faço questão de não abandonar esse nicho. Questão. E talvez agora esse de coragem seja mais um nicho. E aí eu vou ter 3 nichos. Tanto faz. Enquanto eu tiver uma equipe para dar conta, tá ok. Agora, sozinho não tem como realmente não. Bom, galera, hoje, né, estamos aí com uma equipe de 7 pessoas, né, me ajudando aqui a tocar esse negócio adiante. Né? Vocês devem ter reparado que as minhas redes estão melhorando, né? Assim, não só em layout, mas em imagem, mas coisas mesmo de consistência e tal. Coisas que eu mesmo, né, digo para vocês que eu tenho dificuldade de fazer, né? Quem me conhece mais sabe. Mas assim, o que importa é o método, né? O que importa é gerar o resultado no final. Se você fizer incubadora de coach, se você achar que é uma coisa chata, você pode fazer do seu jeito. Mas o principal é você entender, como o Fernando e a Ju colocaram aqui, cara, que existe um método que você pode seguir, né? E que esse método leva a resultado. Não é uma coisa que você, tipo assim, é um segredo, guardado as 7 chaves, que você tem que me pagar 7 mil reais para aprender. Você paga 300 reais e você aprende uma semana. Claro que existem outras coisas por trás. E aí, né, uma última coisa que eu queria falar para vocês, né? Por que eu vendo a incubadora de coach tão barato? Essa que é a grande questão, né? Pô, Lúcio, por que você faz isso? Simples. Porque eu não ganho dinheiro com a incubadora de coach. Eu ganho dinheiro com as mentorias que eu vendo depois, né? Então, assim, vamos lá. Uma mentoria, né, individual comigo, 10 mil reais. Uma mentoria em grupo comigo, a primeira classe, 5 mil. Então, assim, isso que me dá dinheiro. Lúcio, quer dizer então que os 280 clientes da incubadora de coach, cada um te deu 10 mil reais e você ficou milionário? Claro que não, né? Mas alguns sim. Então, assim, o que acontece eu te ensino a ganhar dinheiro para você poder me dar mais dinheiro depois. Eu acho que é um negócio muito melhor do que simplesmente te cativar e ficar te ordenhando até você não ter mais nada para me dar. Como é o que acontece no mercado. Tá? Então, assim, a minha ideia é justamente essa. Fatura 5, 10, 20 mil reais e vem conversar comigo depois para ver como é que esse dinheiro pode gerar ainda mais para você. Tá? Esse aqui é o meu compromisso com você e essa aqui é a minha estratégia. Eu acho que é uma estratégia íntegra, eu acho que é uma estratégia que ajuda todo mundo, é uma estratégia que só beneficia o mercado e as pessoas que se envolvem comigo. Né? E é a estratégia que eu queria que tivesse alguém usado comigo. Infelizmente, eu caí nas mesmas armadilhas que você. Comprei os mesmos cursos, fiz as mesmas mentorias, não tive resultado, fiquei perdido, até que um dia a coisa foi caindo a ficha. Beleza? Então, galera, muito obrigado pela presença. É isso. Né? Eu vou nessa aqui, já está tarde. Eu acho que vocês não têm mais dúvidas. Mas, de qualquer forma, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Não sei se esse é um bom horário, mas, de repente, a gente pode tentar fazer semana que vem, nesse mesmo horário. Obrigado, Fernando. Obrigado, Ju. Obrigado, Sandra. Obrigado, Márcia. Obrigado... Nossa, quem mais está aqui? Nossa, pouca gente ficou aqui até agora, né? Suzana. E é isso aí, gente. Beijo para vocês. Até.